Gálatas capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém? Então, irmãos, nós lemos nessa carta de Paulo, ele estava dirigindo para os irmãos da Galácia, e o apóstolo Paulo, ele sempre tinha uma preocupação em ensinar aqueles irmãos que tinham se convertidos, irmãos judeus que tinham se convertido, ao evangelho que era pregado pelos apóstolos. E Paulo, ele tinha uma preocupação que eles viessem a permanecer no verdadeiro evangelho. Então nós vemos que nessa carta aos irmãos de Galácia, Paulo, ele ficou preocupado com os irmãos da Galácia, porque eles estavam misturando a lei com a graça, ou seja, eles estavam querendo acrescentar algo da lei na graça, e isso estava fazendo com que muitos irmãos da Galácia viessem dar ouvido a essas pregações que eram trazidas por judeus convertidos, mas que estavam ouvindo evangelhos adicionando a lei sobre a graça. Então Paulo, não diferentemente também das outras cartas que Paulo ele levava para as igrejas, nós podemos saber que essa carta é uma carta exortativa, porque Paulo ele está de uma maneira, vamos dizer, indignado com os irmãos da Galácia, porque eles estavam se deixando levar por outros ensinamentos. E nós vemos aqui no versículo 1, Paulo dizendo: ó insensatos Gálatas. Ou seja, eles estavam querendo dizer: seus imprudentes Gálatas, desorientados, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Então Paulo, quando ele diz quem vos enfeitiçou, ou seja, ele está perguntando quem é que foi que está trazendo essas leis e jogando sobre a graça.
Quem é que está cirandando no meio de vós e está trazendo, querendo jogar algo da lei sobre a graça? E aqui ele estava perguntando, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Porque eles já tinham conhecido o Evangelho. Eles já tinham conhecido o Evangelho pregado pelos apóstolos. É diferentemente, irmãos, se nós formos meditar, diferentemente de nós. Porque a eles foi pregado o Evangelho da verdade. E quando eles conheceram o Evangelho da verdade, aí veio irmãos trazendo heresia para o meio dos irmãos. E diferentemente de nós, não. Nós conhecemos primeiro a heresia e depois nós conhecemos o verdadeiro Evangelho. Então aqui, irmãos, alguns judeus convertidos, eles estavam tentando fazer com que os cristãos gentios circuncidassem e seguissem outros preceitos da lei. E nós vemos mais à frente que o apóstolo Paulo, ele adverte os irmãos também acerca da lei da circuncisão, que muitos estavam se convertendo e querendo lançar no meio dos irmãos. E ele estava ali explicando para eles que tanto a circuncisão como a incircuncisão não tinha valor nenhum. E aqueles irmãos convertidos, eles estavam tentando fazer com que os cristãos gentios, eles viessem circuncidar e seguissem outros preceitos da lei. Ou seja, outras leis legalistas que impediam os gálatas de se lembrarem do Evangelho do Cristo crucificado. Eles estavam querendo lançar leis legalistas, ou seja, leis além do que estavam escrito. Além deles ouvirem o Evangelho, eles lançavam outras leis legalistas no meio do povo. E não é diferentemente nos dias de hoje. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Mas os hereges, os falsos profetas, eles têm trazido leis. Eles estão trazendo antigas leis para igrejas, para lançarem sobre o povo, para que o povo venha obedecer e assim esquecer da graça. É como a lei do dízimo no Antigo Testamento. Eles trazem aquela lei e lançam aquela lei sobre o povo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Os gálatas sabiam do verdadeiro evangelho, mas irmãos gentios que se convertiam estavam trazendo heresias, outras leis para o povo, para os irmãos da Galácia. E aqui no versículo 2, ele diz: só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja aí a pergunta de Paulo. Então Paulo ele faz essa pergunta, irmão, para mostrar justamente o fato de que eles não haviam precisado da circuncisão e de nenhuma ligação com a lei para receberem o Espírito. Ele estava demonstrando para ele: olha, não é porque vocês foram circuncidados, não é porque vocês praticam rituais que vocês receberam o Espírito Santo de Deus, não. O apóstolo Paulo estava querendo fazer que eles entendessem, que eles voltassem a entender que eles receberam o Espírito Santo não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Então Paulo, ele faz essa pergunta para mostrar justamente o fato de que eles não haviam precisado da circuncisão para receberem o Espírito Santo. Ou seja,
nenhuma outra lei e nenhum outro ritual da lei para que eles viessem receber o Espírito Santo. Mas hoje não, hoje tem maneiras que os falsos profetas criaram para você receber o Espírito Santo. Se você for um dizimista fiel, você vai receber o Espírito Santo. Se você fizer saquitel, você vai receber o Espírito Santo. Se você tomar banho com óleo ungido, você vai receber o Espírito Santo. Se você beber uma água que eles oraram ali perto da sua televisão, você vai receber o Espírito Santo. Então os falsos profetas, os hereges criaram meios para você receber o Espírito Santo. E nós vemos aqui que Paulo está querendo que os irmãos entendam que não é por ritual ou por obra da lei que você vai receber o Espírito Santo. Eles já sabiam, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Mas aí Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei? Estava fazendo com que aqueles irmãos viessem a refletir. E hoje, nos nossos dias, se nós formos pregar, se nós formos falar de alguém que não é mais necessário obras da lei, a pessoa vai dizer: não, e como eu vou entrar no céu sem sacrifício? Como é que eu vou entrar no céu sem submonte? Como é que eu vou entrar no céu sem dar tudo aquilo que eu ganho? Como? Então, nos dias de hoje, se você for falar isso, você é defamado, apedrejado, porque você prega o verdadeiro evangelho. Então, no versículo 3, ele diz: olha, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então nós vemos, irmãos, que Paulo, ele sempre fazendo perguntas. Paulo, que era um homem estudado, ele estava fazendo com que aquele povo viesse colocar a sua consciência em prática e voltar às verdadeiras obras. E ele diz: ó, vocês são tão insensatos, mais uma vez, Paulo chama eles de insensato, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então Paulo, ele lembra os Gálatas que a vida cristã deles havia começado pelo Espírito por meio da fé. Quando ele diz que tende começado pelo Espírito da fé, Paulo está lembrando a ele: olha, vocês já haviam começado a sua vida cristã pelo Espírito, por meio da fé. Aí ele diz: e acabeis agora pela carne. A carne indica que os Gálatas estavam se enganando quando tentavam alcançar a justificação pelos seus próprios esforços. É isso que Paulo está querendo dizer, que eles estavam acabando pela carne. Não é porque eles estavam se acabando pela imoralidade sexual ou outro tipo, não. Ele estava falando que eles tinham começado pelo Espírito e agora eles estavam querendo alcançar a graça pelo esforço próprio. É isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Então nós vemos que ninguém é alcançado, ninguém é justificado por seus próprios esforços. Ninguém é alcançado, justificado, ninguém recebe a justificação pelos esforços próprios. Eles estavam recebendo rituais, aquelas leis, e querendo lançar aquelas leis na graça, pelos seus próprios esforços humanos. Então, não é diferente dos dias de hoje. Muitos estão querendo ser justificados por Deus pelos seus próprios esforços humanos. Não, eu vou fazer penitência.
porque aí eu vou ser justificado por Deus. Teve um irmão que falou, não lembro qual foi o irmão, que disse que a pessoa ia para o Canindé e gastava 2 pares de chinelo para ir, 2 para voltar, né? A fim de querer ser o quê? Justificado por Deus, pelo seu próprio esforço. Mas ninguém é alcançado, justificado pelos seus próprios esforços, não. A fé é um dom de Deus e isso não vem de nós. Se viesse de nós, já imaginou como é que seria? Todo mundo estava salvo. Por quê? Todo mundo, não, tenho fé. Jesus existe. Estava salvo. Mas não é dessa maneira. Até a fé é um dom de Deus e isso não vem de nós. Para nós vermos o tamanho que é a nossa fragilidade. Até a fé é dom de Deus e não vem de nós. Vamos, versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Então está bem explicado aqui, ó, que os Gálatas já haviam padecido por causa de sua fé. Até mesmo antes deles serem enganados pelo falso evangelho. E Paulo está perguntando, será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Vocês padeceram tanto por amor a este evangelho? Os irmãos que iam se convertendo pregaram para vocês e vocês também se converteram. Vocês que eram circuncidados ou talvez não da circuncisão, receberam o evangelho e agora vocês estão dando ouvido ao evangelho de Deus, sofreram tanto. Sofreram por amor ao evangelho. Talvez irmãos que passaram por problemas difíceis, dificuldade, porque pregavam o verdadeiro evangelho, eram apedrejados, eram excluídos da sociedade, eram excluídos de pessoas que diziam que eram seus verdadeiros amigos, eram excluídos daqueles que comiam com ele, sentavam com ele para comer. E agora vocês padeceram tanto e agora estão dando ouvido ao falso evangelho. Vocês não já sofreram tanto por amor à obra de Deus? Era isto que Paulo estava querendo, que eles viessem colocar sua mão na consciência e viessem entender, sim, que eles realmente estavam indo para o caminho errado, estavam indo para o caminho que juntava a lei com a graça com a lei. Era isso que Paulo estava querendo fazer com que eles viessem entender. Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilha entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os irmãos da Galácia, eles já tinham visto Deus operar milagre, Jesus operar milagre, através da mão dos apóstolos, através da mão dos discípulos, através de irmãos que tinham se convertido. Os irmãos da Galácia já tinham visto Deus operar milagre, já tinham visto Deus operar maravilhas. Aí Paulo pergunta para eles: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, vocês viram sinais, maravilhas. Será que aqueles milagres que os irmãos convertidos, que eram chamados gentios, aqueles milagres que eram ali manifestados, será que eles fizeram
Porque eles comeram a galinha cabidela, porque era da lei, será? Porque tinha sangue? Porque eles não comeram ou deixaram de comer? Era isso que Paulo estava querendo fazer com que eles entendessem. Eles operaram aqueles milagres, aquelas maravilhas. Faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E nós sabemos, lógico, nós sabemos que é pela pregação da fé. Mas ali os irmãos estavam insensatos, porque estavam ouvindo um outro evangelho. E talvez alguém dizia para eles que eles iam receber mais, se ele cumprisse algo, algum rito da lei, ou algo que eles mesmos estavam impondo sobre aquele povo. Irmão, você não pode usar bermuda, porque você está mostrando as suas pernas. E está escrito que sem santificação ninguém verá Deus. Aí eles citam esse versículo. Eu não me engano, se eu não me engano, foi o Edir Macedo, ou foi o R.R. Soares, que quem não dá o dízimo não vai para o céu. Por quê? Porque está escrito lá em Apocalipse, ficarão de fora os mentirosos, os roubadores, e por aí vai. Eles jogam cargas pesadas, que nem com a ponta do dedo eles conseguem carregar. E Paulo fazendo mais perguntas para que eles viessem refletir. Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, irmãos, nós podemos ler lá em Gênesis 12, que Abraão não necessitou de maneira nenhuma de nenhuma lei para ser justificado e receber a promessa. Ele simplesmente o quê? Creu, teve fé e obedeceu ao Senhor. Apenas Deus chamou Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Será que Deus disse para ele: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e faz isso, pratica isso, obedece esse texto tal da lei, que eu vou te abençoar? Não. Sem lei, sem a lei, Deus apenas falou com Abraão, e Abraão deu ouvido à voz de Deus. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da tua casa, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão apenas creu e obedeceu à voz do Senhor. Então, simplesmente, Abraão creu e obedeceu ao Senhor. Então, Paulo ele estava dizendo: olha, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Voltem, irmãos da Galácia. Veja como foi Abraão, ele estava fazendo com que eles viessem entender. Olha, lembra de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça. Eu pergunto para vocês, irmão da Galácia, será que teve alguma obra da lei para que Abraão cresce nisso, cresce na voz de Deus? Paulo estava lançando mais uma vez a semente para que eles viessem retornar ao verdadeiro evangelho. Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Ou seja, os que são filhos da fé, os filhos espirituais de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, filhos espirituais, porque apenas ouviram e creram. Não precisou de nenhuma obra da lei. Eu e você somos filhos de Abraão, filhos espirituais de Abraão. Porque nós ouvimos e cremos no verdadeiro evangelho. E nós cremos ainda, né? Graças a Deus. Então nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos e demos ouvido à voz de Deus. Sem lei, sem a lei para julgar ou talvez condenar. Porque os hereges, eles lançam um pedacinho da graça e jogam mais a lei sobre cima do que a própria graça. E ali fica a pessoa sempre vivendo com aquele fardo pesado. E eu falo sinceramente para vocês, que quando eu conheci o Ministério Missão de Fé, é como se tivesse saído uma carga pesada de sobre os meus ombros. Porque andava 24 horas com o jugo que os falsos profetas jogavam sobre mim. Eu não vou mentir, eu não sou de andar chorando, não. Você vê eu chorando, é um sacrifício. Mas quando eu entrei no Ministério Missão de Fé, ainda era lá do outro lado. Aí eu me ajoelhei, aí eu comecei a chorar. Obrigado, Senhor, por ter abrido meus olhos. Você já imaginou, irmão, uma pessoa que é escravizada por leis humanas? Não digo essas leis que os deputados, os presidentes, não. Estou falando a lei dos homens mesmo, dos legalistas. Eles lançam sobre nós. É um peso que você anda só na misericórdia. E ali deixa aqueles irmãos tristes, abatidos, com aquele fardo pesado. A pessoa fica com aquele fardo pesado, já se lembrando que amanhã tem que jejuar até de tarde. Eita! Já tem com aquele fardo pesado. Vixe, eu vou pregar amanhã, tenho que jejuar até de tarde, passa mal. Porque o pastor disse, se não cair demônio, eu posso até ficar reprovado lá de banco. E aquele fardo pesado, o cara nem dormia direito. Não, tem que jejuar, que senão o demônio cai e sou reprovado lá. Então era isso que o Paulo estava querendo que os irmãos viessem entender. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então todos aqueles que têm fé, sem cumprir ritos da lei como Abraão, também participam de sua condição como abençoados por Deus. Olha aí, que maravilhas, dá glória a Deus. Então todos aqueles que têm fé, que creem, sem cumprir os ritos da lei, como Abraão também ele creu, sem cumprir ritos da lei, também participam da condição de Abraão. Que condição é essa? Todas as nações serão benditas em ti. Aí. E no versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aí, somos abençoados como o crente Abraão, porque ele creu sem praticar nenhum rito da lei.
Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ainda tem gente que conheceu a graça, mas ainda quer praticar obras da lei. Está claro que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. É melhor estar debaixo da maldição ou debaixo da graça de Deus? Com certeza, debaixo da graça de Deus. Mas aí o povo, quando vê uma igreja com aquele barulho tremendo, aí o povo corre, não, porque ali tem demônio caindo toda hora. Porque ali tem maravilhas. Porque ali tem operacionais. Tem igrejas por aí, irmãos, que eu já vi vídeos. Eles colocaram, levaram para lá, foi uma arca da aliança. Não sei onde eles acharam essa arca. A arca da aliança. Criaram uma arca de madeira lá. Agora tem um ministério. A arca que eles criaram, ela tem um cofrezinho para você botar o seu dinheiro. Lá na arca não tinha cajado, nada não. A arca lá é para você depositar o seu dinheiro. É o sacrifício. Aí o povo sai como se tivesse sendo guardado por Deus, como o povo de Israel era guardado por Deus quando carregava aquela arca. Aí o povo sai, eita, Jesus se tremendo, porque a arca está ali, ele está guardado por Deus, porque está depositando dinheiro na arca. Uma igreja famosa aqui mesmo de Fortaleza, já colocou, foi sabe o quê? O templo Santo dos Santos. Brinca. Botou, foi um Santo dos Santos lá. Botou um pano branco lá. Fez uma casinha lá de trás do palanque lá. Mas o diferencial também é que lá dentro do Santo dos Santos, você vai fazer seu pedido e depositar sua oferta. Ah, Jesus. Vamos continuar aqui, irmãos, senão vai ficar muito estendido. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Será que a lei era maldita? Não, a lei era santa, era boa. Mas nós vemos aqui no versículo 19, logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Amém? Então, nós vemos em várias passagens, Jesus censurando os escribas e fariseus, homens responsáveis, meus irmãos, pelo ensino das escrituras e da lei. Porque eles eram hipócritas, se nomeavam em mestres da lei, tal como Moisés, para impor medidas pesadas aos outros, que eles nem conseguiam cumprir. E aí nós vemos que eles criavam leis e leis, mas eles nem com a ponta do dedo conseguiam cumprir. Os homens daqueles eram malditos, de acordo com as escrituras, né? Eram malditos. Queriam cumprir a lei, mas não cumpriam tudo. Eram hipócritas. Por isso que Jesus sempre chamava aqueles fariseus de hipócritas, raça de víbora, porque não conseguia cumprir a lei. Versículo 11, para nós terminarmos. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém? E o que é a lei, irmão? São regras, simplesmente são regras. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém será justificado por cumprir regras, cumprir leis humanas. Então o indivíduo só pode ser justificado por meio da fé. Não esqueçamos isso, irmão. O indivíduo só pode ser justificado
por meio da fé. Então Paulo está lembrando a eles, mais uma vez, a eles guardar a lei, lembrando para eles não guardar a lei. Amém? É isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Porque eles estavam querendo misturar a lei com a graça. Amém?